uma vez que nós temos aqui uma população que maioritariamente tem uma idade avançada e que também já está há muito tempo na empresa, frequentemente surgem pequenos conflitos quando entram novos colaboradores. Porque são diferentes e porque lá está, a questão intergeracional tem muitas diferenças na atitude, na percepção, no modo de aprender, no modo de trabalhar. E quando detectamos que existem algumas situações e alguns conflitos, ou pequenos conflitos, ou potenciais conflitos, às vezes nem deixamos que aconteçam conflitos, atuamos também e direcionamos formação para grupos específicos que vemos que possam surgir essas questões. Sim, nós temos formação específica, portanto, todos os nossos managers, todos os nossos líderes têm formação em gestão de conflitos. Logo aí, à partida, é uma formação que está em plano definida e que passa de ano para ano, quanto mais não seja fazer ali, mesmo que não haja alteração às equipas, mesmo que não haja novos managers, é sempre muito importante que as pessoas façam ali um refresh. Nós adotamos sempre formações o mais práticas possível, fugir um pouco daquela formação típica em sala, porque acho que é crucial. Nós incluímos também pequenas temáticas de mediação de conflitos noutras formações. Imagina, por exemplo, a avaliação de desempenho. Nós aproveitamos e incluímos também a temática da gestão de conflitos, que aí pode ser uma gestão de conflitos não especificamente ligada à questão intergeracional, mas a questão de gestão de conflitos nas equipas incluímos porque também está ligada a outros processos e, portanto, não só uma formação especificamente dedicada à gestão de conflitos, mas depois noutras formações, por vezes, incluímos aqui essa temática. Nós tivemos agora, recentemente, um colega novo, um colaborador novo, que foi admitido para a área da manutenção e que tem um método, é jovem, os outros colegas que integram a equipa são mais, não quero chamar velhos, mas têm mais idade e também têm mais antiguidade na empresa. E portanto houve aqui um pequeno conflito porque eles não percebiam o método de aprendizagem dele. Portanto, eles não conseguiam perceber a maneira como este novo colega aprendia, achavam que ok, ele não está a aprender, não está a ouvir nada do que nós já estamos a dizer, ele não está a aprender, não está interessado, e achavam aqui a postura dele. Ao mesmo tempo, quando ele tentava intervir e mostrar que sabia alguma coisa, eles diziam, não. Eu vou aqui um pequeno choque. E, portanto, nós reunimos com os colegas e tentámos que eles percebessem que isto são só diferentes formas de aprender. Ou seja, o colega não estar ali a tentar demonstrar que sabia alguma coisa não era não era nada em que ele tentasse fazer com que demonstrar que sabia mais do que os outros. Era só uma forma dele tentar demonstrar que estava a contribuir para a equipa. Eles não percebiam isso dessa maneira e depois tentaram perceber. Portanto, eu acho que a melhor forma de nós resolvermos conflitos é através da comunicação, ou potenciais conflitos é através da comunicação. Se nós formos claros na nossa comunicação e fizermos as pessoas perceberem os diferentes pontos de vista. Portanto, este novo colega percebeu o ponto de vista dos colegas que já lá estavam e percebeu, sim, se calhar eu não estou a demonstrar que estou só a guardar na minha memória aquilo que eles estão a dizer. Se calhar se eu escrever, se tiver um caderninho comigo e for escrevendo, estou-lhes a demonstrar que afinal estou a ouvir o que eles estão a dizer. E se calhar os outros perceberam, ok, ele quando está a dizer alguma coisa sem nos deixar falar e sem nos deixar terminar e mostrar tudo, é porque ele está ansioso por mostrar que está a aprender e que está a contribuir. Portanto, as pessoas perceberem as diferentes perspectivas e comunicarmos, eu acho que é a maneira ideal e é a melhor maneira de nós resolvermos um conflito. Portanto, nós em cada integração, não é? Em cada novo colaborador, temos uma pessoa da área que será a pessoa que terá mais conhecimentos e também a disponibilidade para conseguir acompanhar o novo colaborador. Até pode ser mais do que um, eventualmente, porque imagina se for, estou a falar nesta área, na área da produção e da manutenção, e é só um.
Mas imagina, por exemplo, se for na área da produção, pode haver uma pessoa mais especializada numa área de produção, outra mais noutra área de produção, até pode ser mais do que um tutor ao longo do tempo. Mas há sempre alguém que durante os primeiros meses vai acompanhando os novos colaboradores para perceber aqui onde é que nós podemos atuar, gaps que tenham de formação, de situações que precisem de ser acompanhadas e que haja necessidade de intervenção, ou simplesmente só para acompanhar a pessoa e ela sentir que está ali alguém a quem pode, com quem pode conversar, a quem pode colocar dúvidas. Pronto, é sempre o ponto de referência e o primeiro contacto no terreno. Eu acho que é muito bom conhecer a realidade. É essencial para alguém que entra para uma área de recursos humanos, antes de poder fazer o que quer que seja, atuar no que quer que seja, tem que conhecer a realidade da empresa. Tem que, dependendo da área, imagina que a indústria como aquela onde eu estou neste momento, é ir para o chão de fábrica, conhecer as pessoas, conhecer os processos, conhecer as realidades. Porque se nós estivermos aliados da realidade da empresa, não consegues perceber, não se consegue perceber nada, não se consegue fazer, não se consegue atuar, porque não conheces a realidade, não conheces as pessoas, não conheces a cultura. É muito importante falar com as pessoas e perceber o tipo de público que nós temos, não é? Ou seja, qual é o nosso contexto? Como é que nós devemos falar com as pessoas? Porque as pessoas, como nós sabemos, são todas diferentes e o modo de comunicar também é diferente. Pronto. Portanto, primeiro do que tudo, conhecer a realidade. E segundo, a comunicação. Comunicação, mostrar os diferentes pontos de vista, principalmente nestas questões das gerações diferentes. As pessoas se na mesma geração já são diferentes, depois temos estas questões intergeracionais que são, efetivamente, há questões muito vincadas e há diferenças muito vincadas nas gerações. Portanto, é crucial que se tente perceber estas diferentes visões, porque só a partir daí é que nós conseguimos trabalhar, criar espírito de equipa, trabalhar a cultura. Acho que é a base. A base é comunicar e mostrar estas diferenças que existem.